Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ser em Família. Hoje nós vamos falar sobre os excessos. O seu filho, ele realmente precisa de tanta estimulação? É sobre isso que vai ser o nosso vídeo hoje, como eu já tinha deixado dito no último vídeo aqui do canal, que inclusive se você não assistiu, assista lá, que é meio que um complemento daquele vídeo, esse daqui. No vídeo de hoje eu vou dar um pouco mais de uma conduzida, o Vitor vai estar aqui para estar dando suporte, apoio no que precisa, complementar também, porque ele também entende do assunto, né? Mas hoje eu vou conduzir um pouco mais. Vamos lá então. Excessos. Seu filho realmente precisa de tanta exposição que ultimamente as pessoas têm exposto às crianças? Os bebês? É só um bebê, é só uma criança, a cabecinha deles ainda não tá totalmente formada, não tem aquela adequação para lidar com tanta informação e o quanto isso pode ser prejudicial ao seu filho. Todo excesso a gente diz que é um problema, é uma problemática, né? Você ter muito excesso de qualquer coisa, né? Não só da superestimulação, né? E o que eu quero falar aqui com estímulos, o que são estímulos, né? Nós estamos falando de estímulos sensoriais, estímulos cognitivos, estímulos emocionais, né? O seu filho, quando ele é exposto à superestimulação sensorial, é quando a gente coloca a criança a muitas luzes, muitos sons, tudo de uma vez, muitas texturas, muitos movimentos, né? Tudo que é sensorial para o corpinho do seu bebê, do seu filho, vai causar um prejuízo ao desenvolvimento que pode afetar o cérebro da criança. É importante sim a criança ter estímulos, o bebê desde pequenininho, desde que nasce, fazer o famoso tummy time, que é essencial para o desenvolvimento da cabecinha do bebê, do pescoço, né, de fortalecer, de sustentar a cabeça, de expor ele algumas luzes fraquinhas, alguns sons tranquilos, aqueles livrinhos de cores, né? Como que chama aqueles livrinhos? Pastéis? Não, Hum. aqueles livrinhos preto e branco, porque até porque o bebê ele ainda não tem a visão formada, né? Então ele não enxerga cores até uma determinada idade. É bom você expor ele a essas coisas durante o dia, mas não é bom expor muito, né? Que é onde entra o excesso. O estímulo sensorial ele tem que ser abordado de forma gradativa, né? Começar com um pouquinho, conforme o bebê for crescendo, aí aumentando. O estímulo sensorial aqui também entra nas questões do que o seu filho vai ver, né? Isso entra também no cognitivo, que é as telas, mas desde bebê muita gente expõe as crianças, os filhos às telas, né? Que prejudica a criança, porque é um sensorial. O bebê ele tá vendo aquela coisa chamativa, aquela luz no rosto dele. Excessivo, né? É muito, muito. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com os estímulos sensoriais. O estímulo cognitivo, ele tem a ver com o excesso de atividades que a gente tem exposto nossas crianças, nossos bebês a fazer. Muita atividade, muito exercício, muito brinquedo, sem dar o tempo de descanso, né? O bebê, a criança, precisa de um tempo quieto, um tempo parado, um tempo de tédio, como a gente falou no vídeo anterior, né? Por isso que eu Necessário. falei que seria legal assistir o vídeo anterior do canal e depois assistir esse, que esse é meio que um complemento daquele vídeo, que a criança ela precisa do tédio, ela precisa de um tempo de descanso para a cabecinha dela absorver tudo, todas aquelas informações, até porque ela veio para esse mundo sem conhecer nada, né? Não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Então, muito estímulo, muita informação é muita coisa. A criança ela não tem capacidade de absorver tudo de uma vez. A superestimulação cognitiva é isso que eu falei, que é muito brincar, muitos brinquedos, muitas cores, né, que envolve o estímulo sensorial, porque é aquilo que a criança tá a todo tempo ligada, né? Muitos pais querem deixar a criança com atividades o tempo todo, sem dar o direito ao tédio, então a criança fica super estimulada.
Então, levando agora para os efeitos, né, dos efeitos negativos que toda essa superestimulação causa na criança, é a irritabilidade, é o choro excessivo, dificuldade com o sono, com a alimentação, uma dificuldade em se concentrar em uma só coisa, em uma só atividade, né, porque ela tem aquele excesso, né, de informação para lidar, ela fica perdida, a cabeça dela fica perdida, ela não sabe o que ela faz. Ela não está desenvolvida completamente. O cérebro dela não é maduro para estar adequado a tantas informações, a tantos excessos, né? Então, além de toda essa irritabilidade, todo o choro, a criança vai desenvolver também um efeito negativo na saúde física, saúde mental, com certeza, na saúde mental da criança e na saúde física também. Por que na saúde física? É aí que a gente entra para a superestimulação, para aquela quantidade excessiva de telas que vai para a parte física, que é quando a criança fica muito tempo no celular, muito tempo na televisão, no iPad ou jogando algum joguinho. A criança pode ter o uso precoce de óculos, porque isso afeta a visão dela, né? É recomendado até os 2 anos a criança não ser exposta a nenhum tipo de tela. A gente já vê isso em todos os lugares, que essa é a recomendação. É claro que aqui a gente não está falando de proibir, né? Quem sou eu para julgar? Tem gente que não tem saída escapatória. Uma mãe solo, por exemplo, que precisa estar em casa fazendo alguma coisa, a criança não deixa, o que a mãe faz? Ela recorre à tela, né? Tudo bem, aqui não é proibir, né? Aqui é evitar o excesso, né? Evitar deixar a criança exposta a isso, porque isso vai ser prejudicial para ela agora na física, né? Que vai evoluir também, que é o uso precoce de óculos, vai levar ao sedentarismo, que a criança ela vai ficar assim preguiçosa também, de estar lá, querer tudo. Algumas mães, alguns pais realmente, quando a criança está lá deitado, leva a comida até a criança. Fala, não, gente, é hora de comer na mesa, com todo mundo junto. Comer é na mesa, sentadinho na cadeira, comer na mesa, no prato. Não na sala assistindo TV ou não na mesa, mas com o desenho aqui. Ah, mas o meu filho só come se for assim. Então tem alguma coisa errada. Sem contar que existem algumas opções também, né? Para quem, como a Luana falou, não tem opção de deixar a criança ausente da tela, né? Por exemplo, precisa colocar ali para poder fazer as tarefas domésticas, com a mãe que está sozinha. Existem desenhos que têm estímulos menos agressivos, De né? baixo estímulo De visual. baixo estímulo visual, é isso que eu queria falar. Esse nome, essa nomenclatura. Baixo estímulo visual. Existem muitos desenhos dessa forma. Inclusive desenhos antigos, né? Que a gente assistia quando era criança, igual, acho que o Pequeno Urso, né? Pequeno Urso. Pequeno Urso é um desenho lindo, super bacana para criança e não tem muito estímulo visual. Então, tem opções, né? Não precisa deixar a criança vendo aqueles desenhos Peppa Pig. Peppa, Bolofofos, esses desenhos que tem muita cor, muito estímulo, não precisa disso. Tem opções, então assim, dá para conciliar. Se você não tem como não deixar a criança com o celular, dá para conciliar, dá para você colocar um desenho menos agressivo para a criança e restringir um pouco as opções, né? Porque se a criança for um pouco mais velha, ela mesma escolhe. E ela vai lá colocando, claro que ela vai colocar o que mais atrai, o que mais diverte. Só que tem essa questão que a Luana falou, a criança vai ficar presa naquilo. E isso, eu percebi recentemente, até estava comentando com você, o prejuízo que isso causa pra gente, né? Eu percebo que quando eu fico em excesso, às vezes um pouco mais na frente da tela, já me deixa incomodado, já fico com o olho ardendo, já fico, às vezes, dependendo do tipo de conteúdo, às vezes um filme ali um pouco mais de tensão, já me embrulha o estômago, já mexe com a gente. Imagina uma criança. com uma criança que não tem tudo em desenvolvimento, né? Nós, adultos, já temos, acho que tudo desenvolvido 100%, né? Nas nossas funções. Imagina uma criança que está em desenvolvimento. Então, isso é muito prejudicial, né? Vou falar um pouco de uma experiência minha. Eu cresci jogando videogame e eu gosto, é uma coisa bacana, sempre gostei.
E eu sempre falava, não tem prejuízo para uma criança. Eu lembro. Isso é coisa da criança, da pessoa que não sabe dividir as coisas, né? Que torna, às vezes, a criança mais violenta, mais... E eu estava errado. Eu estava errado porque dependendo do tipo de conteúdo que você consome, não é a questão, tipo, um jogo de violência vai tornar a criança violenta. Não é isso. Só que, às vezes, alguns tipos de jogos estimulam em excesso a criança e deixa a criança muito pilhada. Isso é prejudicial, porque isso acontece com a gente, né? Até com os adultos. Eu percebo que às vezes quando eu estou muito preso em algum jogo, se começa a ter umas situações onde você começa a se irritar mais com aquele jogo, ou perder um pouco o prazer de jogar, você não vai abandonar, você vai persistir. E isso vai deixar você irritado, vai deixar você nervoso, vai deixar você ansioso. Você vai estar num processo de desequilíbrio. Ainda mais se for à noite, porque aí atrapalha o sono, atrapalha tudo. Né? Na época que eu jogava, que eu tinha o costume de jogar à noite, eu não sabia por que eu não conseguia dormir antes da 1h da manhã. É porque eu parava de jogar 11 horas, meia-noite, não tinha como o cérebro diminuir. Então imagina o efeito disso tudo em uma criança. Né? Alguns jogos, eu sei disso porque eu já vi muito, né? Na abertura, né, quando você inicia o jogo, ele aparece. Esse jogo não é indicado para pessoas com epilepsia fotossensível. Ou seja, os estímulos de luz visuais são excessivos. Você não precisa ser uma pessoa que tem epilepsia fotossensível para sentir os danos que aquilo causa. Sim. Você pode simplesmente ter um desequilíbrio emocional, mental ali de estar utilizando aquele jogo. Não estou falando que não pode. Mas é o excesso. Mas é o excesso, né? Para criança pequena, eu falo para baixo dos, acho que 8, 10 anos, realmente não pode. Não pode. Não pode. Não. Não é uma coisa legal, tá? Não. Eu falo porque em alguns jogos que eu jogava online, né, eu percebia que tinham crianças menores de 10 anos jogando ali, né? E eu percebia que mesmo além dos problemas causados pelos jogos, a plataforma online ela é, da mesma forma que uma internet, perigosa. Porque tem mais pessoas ali, tem adultos ali. Então a criança está exposta a palavrão, a discussões, a brigas, que às vezes ela não tem dentro de casa, mas ela vai ter com pessoas ali que estão jogando, que normalmente são adolescentes, adultos mais velhos e que normalmente não têm filtro. Então é sim perigoso. Então para crianças, olha, eu falo para baixo de 12 anos, não é recomendado jogos. Dependendo do tipo de jogo, não é recomendado. Jogos online, menos ainda. Então, assim, existem possibilidades, né? De você oferecer algo mais saudável para a criança. Né? Existem até mesmo alguns joguinhos de celular, alguns joguinhos no videogame que são leves, que são saudáveis, que são bacanas. Não precisa deixar a criança escolher. Às vezes, quando ela não tem condição de escolher algo saudável, escolha você pela criança. Não quero esse jogo. E limite. E limite o tempo que a criança pode ficar exposta a esse jogo. Não dê em excesso, não dê qualquer coisa. Tem que ter o controle dos pais em cima disso também, né? Além de que a exposição de crianças a jogos assim, muitos jogos violentos, e quando os pais eles não têm essa supervisão, né, sobre a criança, isso induz sim a violência. Por mais que em casa não tenha, mas aí tem a falta dos pais, né, de estarem ali junto com a criança nesse momento do jogo, de saber o que ela está fazendo. E isso, gente, é muito presente naquela série nova, Adolescência, que é a falta dos pais na vida dos filhos. Os pais não sabem o que os filhos estão fazendo na internet. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Quem assistiu a série vai saber, né, do que eu tô falando. E se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque ela fala, né, sobre isso, ela retrata. Então, a superestimulação da criança nesses jogos, que podem sim ser violentos, leva a criança a um tipo de violência. Aí, por exemplo, a criança vai um dia no meio de uma reunião familiar e solta um palavrão. Os pais, mas onde você aprendeu isso? Não sabe, né, da onde vem isso. E veio dali, do jogo. Uma vez, a gente estava numa palestra, e nessa palestra o palestrante ele falou
sobre isso também, sobre os excessos das crianças, né, que elas são expostas hoje em dia, e quais são os tipos de exposições. Quais são, por exemplo, os brinquedos que os pais estão expondo os filhos, né? Hoje é muito comum você ver menino, é mais menino mesmo, pra rua com arminha, levando arminha de brincar. Mas é arminha de água, mas é uma arma. Arminha de gel, que Arminha agora de... tá na moda também, né? Isso, querendo ou não, pode até parecer meio excessivo essa fala aqui, mas pelo que o palestrante falou lá, e eu me lembro até hoje, eu acho que foi até ano passado essa palestra. Gente, é um tipo de uma arma, sabe? Por que você vai dar um brinquedo desse tipo pro seu filho? Porque é legal, porque ele gosta. Sei lá, É uma arma de gel, mas induz induz. O que a uma arma criança. faz? Uma arma de verdade Você faz? utiliza um objeto de brinquedo para atingir, às vezes, outra criança, para brincar Pra de... brincar de atingir o outro, sabe? É você prestar atenção no que você tá dando, quais são os excessos de brinquedo que você tá dando ao seu filho, né? E excesso a gente pode, já falando de brinquedos, e nessa parte também. No vídeo anterior, né, daqui do canal, a gente falou sobre muitos brinquedos, que seu filho ele não precisa de muitos brinquedos, porque isso ele vai à superestimulação cognitiva também, porque leva a criança a estar todo tempo em movimento, todo tempo querendo fazer alguma coisa, e isso gera ansiedade. Isso vai fazer a criança se tornar um adulto ansioso, porque ele não vai saber lidar com o tédio lá na frente. Ele não vai saber ficar quieto, parado em um lugar. Fala, olha, eu preciso esperar a minha vez. A criança não vai saber fazer isso quando ela for adulta, porque ela não foi preparada para isso na infância, porque ela era muito estimulada, tinha que ter uma atividade atrás da outra, era um brinquedo atrás do outro, e isso acaba gerando um prejuízo enorme na cabeça da criança. que a nossa geração já sofre com isso. Sofre. E nós tivemos muito menos estímulos que as crianças hoje estão tendo, né? Nossa infância não tinha celular, não tinha... O que tinha era desenho, mas também acho que não era excessivo pra gente. Imagina essas crianças hoje que já crescem com um iPhone na mão. Quando eu era criança, iPhone era uma coisa que mesmo o iPhone só tinha uma câmera e um telefone. Hoje tem tudo, né? Tem câmera, tem telefone, tem YouTube, tem TikTok, tem todos os outros aplicativos de plataforma, tem jogos, tem um monte de coisa. Então, assim, eu falo por mim, igual eu sempre falo aqui no canal. Eu sempre começo falando por mim, depois pelo outro. Eu sofro com essa questão de não conseguir ficar muito tempo parado, com o tédio. Eu não me permito sentir tédio. Eu acho que isso é uma coisa comum também na nossa geração mesmo. Mas imagina essa geração agora no futuro. Porque eu lembro, eu não sei se a gente viu em alguma palestra esses dias também, ou se eu vi em algum vídeo, a gente chegou a comentar. Eu sei que alguém me falou que essa geração nova é a geração do enter, né? Eu lembro do disso. clique. Eu acho que foi em uma palestra, sim. A criança hoje, ela está acostumada que ela clicou, já abriu o site que ela quer. Ela clicou no enviar, já enviou a mensagem. Ela clicou no controle da televisão, já abriu o YouTube imediatamente. Então, a criança hoje, ela é uma criança imediata. Ela quer tudo naquele momento. Ela não tem paciência para esperar. Clicou, vai demorar 1 minuto para abrir alguma coisa. Não, é o fim do mundo. É o minuto mais longo da vida da criança. É a geração do imediatismo que É a a gente geração está do vivendo, imediatismo. né? Eu falo que assim, eu mesmo, de novo, eu mesmo hoje, se eu pego um celular na mão e o celular demora para abrir algum aplicativo ou se ele trava, eu já fico incomodado, porque hoje o celular ele é muito rápido, né? Qualquer coisa que a gente clica, ele já abre. Então, às vezes eu tenho o celular do trabalho que eu uso para trabalhar, ele é mais antigo, ele demora um pouco a processar as coisas. Se eu abro um documento, ele demora ali 10 segundos para... Sendo que esse documento que não abre, que esse celular. Então, assim, a gente já tem essa questão desse ponto imediato, né? Imagina a criança que está ali o tempo todo com isso, igual eu falei anteriormente, que não tem tudo, né, a parte cognitiva desenvolvida completamente, a parte do cérebro, né, em desenvolvimento completo. Então, é perigoso para a criança. Vai ser uma geração que lá na frente vai estar muito frustrada. Eu acredito que não vai saber lidar com frustrações. Então é importante a gente tentar ao máximo evitar coisas que podem ser prejudiciais para elas lá na frente, né, para as crianças. Sim. Evitar ao máximo isso. O que a gente conseguir fazer, a gente tentar ter o tempo e a disposição de ajudar
a criança para ela não sofrer tanto lá na frente com isso, né? E cabe a nós, pais responsáveis, né, estar junto com a criança para ajudá-la nisso. Porque a criança, como eu já disse o vídeo inteiro, ela não tem a capacidade de fazer tudo isso sozinha. Ela precisa ser moldada, né? Ela precisa ser moldada, o cérebro da criança, ele ainda está em desenvolvimento. A gente sempre tem que lembrar, o cérebro maduro da relação é o nosso. A criança não está com o cérebro moldado. O cérebro dela não é maduro ainda, né? Então, cabe a nós, que já somos adultos, que já temos a nossa cabeça mais formada, né? A gente levar a criança para o bem, para o que a gente quer, para o que vai fazer bem a ela lá no futuro. Sim. E é igual você falou no último vídeo, né? Esse negócio de ter um pouco de paz, de ter um tempo pra gente. Algumas vezes que a gente se excede nesse negócio de eu faço isso para ter sossego, eu dou o celular para a criança para ter sossego, eu deixo a criança brincando sozinha para ter sossego, a gente está reduzindo o nosso cérebro a um cérebro infantil. A gente está se igualando à criança que não tem o desenvolvimento completo formado. Porque é o que a Luana falou agora, a gente é o adulto. A gente tem que falar assim, não, eu não posso deixar de fazer isso agora para fazer alguma coisa minha. Né? Você deixa de fazer alguma coisa no seu trabalho, uma ordem que você recebeu, porque você quer ter um tempo para você? Não, porque aquilo é uma responsabilidade maior, né? Dentro de casa, a gente tende a ser um pouco mais flexível, a gente afrouxar um pouco mais as rédeas, falar, eu não vou fazer isso, vou deixar a criança ali para eu ficar em paz. Não é assim que funciona, né? A gente tem que tratar aquilo como a mesma importância da responsabilidade do trabalho. Até mais, porque dentro de casa a sua família é a prioridade. É a prioridade. Então, assim, não adianta a gente falar assim, é a fuga, porque isso, infelizmente, é uma redução nossa pro nosso lado infantil. É a gente entregar as chuteiras para a criança interior e falar assim, eu vou fazer o que eu quero e a criança se vira ali. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Sim. É o vigiar, né? A gente está sempre vigiando o que a gente está fazendo. Muito importante. Bom, então, né, sobre os excessos, sabemos que a gente pode encerrar com a frase: todo excesso é prejudicial. Todo excesso. Assim como algumas faltas são prejudiciais e são faltas que a gente também vai falar em outro vídeo, que já é tema que a gente já deixou no roteiro. Mas se todos os excessos são prejudiciais, como que a gente evita essa superestimulação? Isso é assunto para o próximo vídeo. O que tínhamos para falar é isso. Se você gostou, deixa aí no comentário se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão, alguma crítica para nós. Curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos nossos vídeos de quinta-feira. Às 19 horas. E também o nosso Instagram, que é @ser.emfamilia. A gente vai estar lá esperando vocês durante essa semana. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo e nos vemos quinta-feira.